Existe uma conduta recomendada para a interrupção de uma reunião? Todo secretário ou secretária deve ter em mente que reuniões são momentos para discussão de pautas importantes e que o ideal é que elas não sejam interrompidas. Senão, enfim, né, as pessoas fariam esses encontros no corredor, nas baias e não numa sala reservada, fechada e com horário marcado apenas para aquela discussão. Então, idealmente, é preferível não interromper uma reunião. Mas se você tem um assunto urgente e que precisa ser resolvido, a conduta é sempre você avaliar as pessoas que estão participando daquela reunião, o nível de formalidade, e aí você vai avaliar a possibilidade que você tem de interromper ou não aquela reunião. Muitas vezes a gente precisa de uma resposta que a gente já sabia antes da reunião começar que a gente ia precisar. Se o seu caso for esse, eu recomendo que você já deixe alinhado com a pessoa que precisa te dar essa resposta, que você vai precisar dessa resposta dela, né? E aí você já anota o celular dela e passa uma mensagem de WhatsApp, deixa isso alinhado com ela previamente. Funciona super bem, ela administra a conveniência daquela interrupção, porque ela já sabe que você vai escrever, ela está ali participando da reunião, ela sabe que assuntos estão sendo apresentados, ela sabe se a participação dela vai ser necessária naquele momento, então ela administra isso, olhou para o celular, viu a sua pergunta, te respondeu, resolvido a questão, sem precisar necessariamente interromper a reunião. Isso funciona para qualquer nível de participante, inclusive para o seu gestor, ainda que ele seja o participante de nível mais alto dessa reunião. Agora vamos supor aqui que seja um assunto que você precisa definir com o seu gestor. Também recomendo que você alinhe essa situação com ele previamente e pergunte a ele qual é a conduta que ele quer que você adote. Posso te interromper durante essa reunião para pegar essa assinatura? Ou posso te interromper nessa reunião quando eu receber a resposta de fulana que você está esperando? Por exemplo. Isso funciona muito bem. Também a questão do WhatsApp, né? Gente, hoje em dia o WhatsApp definitivamente não é mais uma ferramenta de uso pessoal. O WhatsApp, ele funciona para todos os tipos de interações comerciais, pessoais. E o nosso papo com o chefe rola praticamente o dia inteiro pelo WhatsApp, né? E aí, já chegou? O voo está no horário? A reunião já começou? Precisa de alguma coisa? Vai almoçar? Enfim. Para isso tudo serve o WhatsApp. Então, eu acredito que também para falar com seu gestor durante uma reunião vai funcionar, desde que você deixe tudo previamente alinhado com ele. Ah, Rosângela, mas é impossível eu mandar um WhatsApp, eu não tenho o telefone da empresa ou eu não quero usar o meu telefone pessoal para isso. O bom e velho recadinho anotado num bilhete, num papelzinho, né? Funciona também, né? E nesse caso, a minha sugestão é que você não bata na porta fazendo barulho ou interrompa, peça licença, nada disso. Apenas bata discretamente na porta, entra, olha para o seu gestor, espera ele te olhar, espera ele sinalizar se está receptivo ou não a sua entrada e conforme você perceber que ele permite, vai lá, entrega o bilhetinho para ele, já escreve nesse bilhetinho o que você espera que ele faça. Por exemplo, vamos supor que é uma ligação de uma autoridade, né? De um chefe de estado, por exemplo. Você vai escrever assim: o doutor fulano de tal, chefe de estado, está no telefone querendo falar com o senhor. O senhor vai atender? Sim ou não? Escreve embaixo, sim ou não. E ele vai te responder, sim ou não. É claro que nesse caso, né, um chefe de estado, muito provavelmente seu gestor vai sair da reunião e vai responder, vai atender aquela ligação. Vamos supor que essa situação fosse menos extrema, fosse uma resposta a respeito de um determinado projeto que está em andamento, né? Tem alguém no telefone pedindo essa resposta do seu gestor. Você pode ali naquele recado escrever exatamente isso: olha, fulano de tal precisa de uma resposta sua a respeito da aquisição do determinado produto, né? Aqui hipoteticamente. Você autoriza ou não? Escreve isso no papel e entrega para o seu gestor. Espera para ver como vai ser a receptividade dele e dependendo de como for, você vai conduzir aquela situação. Quando o seu chefe é a pessoa de cargo mais alto participando daquela reunião e essa reunião não envolve ninguém de fora da sua empresa,
é bem mais tranquilo, né? Porque geralmente aquelas pessoas que são da nossa casa, né, no caso da nossa empresa, elas entendem que aquela interrupção pode ser necessária. Quando você tem pessoas de fora participando, aí realmente a situação já é um pouco mais delicada. Óbvio que vai depender do status dessa pessoa que está vindo de fora. E aí a gente não está falando de preconceito, a gente está falando realmente de níveis de interesses. Vamos supor que essa reunião é para que essa pessoa que está vindo de fora apresente uma proposta para o seu gestor que ele nem estava precisando, entendeu? Ele quer apresentar um produto, fazer uma proposta comercial e é algo que não estava no script. E aí você tem um pouco mais de liberdade. Agora vamos supor que essa pessoa que está participando da reunião com o seu gestor é também gestor de uma outra empresa, de um cargo similar ao do seu chefe. Eles estão ali negociando uma possível contratação. Enfim, aí a situação já é um pouco mais cerimoniosa e aí você tem que avaliar caso a caso se pode ser interrompida a reunião ou não. Também é óbvio, vai depender da urgência do seu gestor. Muitos casos, inclusive, o gestor já nos avisam, né? Olha, estou esperando pessoa tal. Quando ela chegar, coloca numa sala e me passa uma mensagem dizendo que ele já chegou. Então, gente, cada caso é um caso, né? O clichêzão funciona porque é verdade, né? Você não consegue esgotar todas as possibilidades numa previsão como essa. Vai depender da situação especificamente. É uma emergência, um caso de acidente na família, por exemplo. Passa o bilhetinho, passa o WhatsApp primeiro. Viu que ele não olhou o WhatsApp? Vai lá e passa um bilhetinho, entendeu? Enfim, as possibilidades são inúmeras de acordo com a situação. Você tem que ter a inteligência emocional para avaliar o nível de delicadeza daquela situação e se você pode ou não interromper aquela reunião, ok? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Muito obrigada e um grande beijo!